corre no estádio, apenas um ganha o prêmio, corre de tal modo que alcança o prêmio. Todos os que competem no jogo se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Mas nós fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre. Aleluia! Bem, meus irmãos, nós estamos observando nesta noite todo o desenvolver do culto. O tema do culto nesta noite é uma coroa que não perece. Temos falado, temos encenado, temos cantado e utilizamos como base a Olimpíadas de Paris, que aconteceu no mês de junho. E todos nós ficamos horrorizados com a abertura daquela Olimpíada, né? Quando difamaram o quadro da Santa Ceia, com imagens obscenas, difamando também até o texto bíblico, quando Jesus Cristo esteve com os discípulos na última ceia. Mas todos os que vão para a Olimpíada, todos, eles estão em busca de uma medalha. Nós temos a medalha de ouro, que é a pessoa que fica em primeiro lugar. Nós temos a medalha de prata, a pessoa que fica em segundo lugar. E por fim, nós temos a medalha de bronze, a pessoa que fica em terceiro lugar. Eu estava observando, os Estados Unidos da América ganharam em primeiro lugar com 126 medalhas olímpicas, 126. Enquanto que o Brasil ficou em 20º lugar e ganhou 20 medalhas olímpicas. O apóstolo Paulo, meus irmãos, está nos exortando, nos admoestando nesta noite, que tem os atletas que eles se submetem a um treinamento rigoroso, uma disciplina rigorosa, uma alimentação rigorosa, tudo para conseguir uma medalha de ouro, tudo para conseguir uma medalha de prata, tudo para conseguir uma medalha de bronze. Eles se preparam durante 4 anos para conseguir uma medalha. E nós, no entanto, estamos correndo na caminhada cristã, estamos correndo com Jesus Cristo, sabendo que existe uma coroa que não perece na presença do Senhor. Eu quero contar a história de um homem que disputou a Olimpíadas de Paris em 1924. Nós temos a imagem dele aí. Vocês estão vendo a família. Esse aí, esse rapaz que está sentado, o nome dele é Eric Lindell. Ele nasceu na China. Ele é filho de missionários escoceses. Seu pai é Jamie e a sua mãe é Mary Lindell. Até com 5 anos de idade, ele estava ali na China, no norte da China. Quando chegou 6 anos, ele foi levado para Londres, um colégio, um internato. E lá ele vai ficar de 1908 até 1920, enquanto seus pais estavam na China pregando a palavra do Senhor. E uma coisa interessante na pessoa do Eric Lindell, que quando ele estava na escola, ele se destacava em todos os esportes. Ele ganhava praticamente quase todos os títulos. E tinha um que ele estava acima de todos os demais, que era o atletismo. Ele gostava muito de correr. O prazer do Eric Lindell era correr. Não tinha coisa que mais agradava
não tinha coisa que mais contentava o coração de Eric Lindell do que correr. Interessante que ele se tornou um dos maiores corredores de 100 metros, tanto na Escócia quanto na Inglaterra, por causa da sua velocidade, por causa dos seus feitos de ganhar praticamente tudo. Ele foi convidado pela Confederação Escocesa para participar da Olimpíada de Paris em 1924. Interessante, meus irmãos, que ele começou a se preparar, né? Todo atleta, ele se prepara para a Olimpíada, e ele disputava todas as competições e praticamente ganhava todas. Ele ganhava todas em primeiro lugar. E eu não sei se você já assistiu um filme chamado Carruagem de Fogo. Esse filme conta a história de Eric Lindell, e é um filme que ganhou vários Oscars, né? E a maneira como ele corria era uma maneira diferenciada. Nessa foto aí, dá para os irmãos observar a forma. Isso é uma foto verdadeira, né? Que foi tirada enquanto ele corria. Você pode perceber que ele corria com os joelhos muito altos, na altura do peito. Os braços ele estava sempre girando como um moinho. E quando se aproximava da linha de chegada, diferentemente dos corredores dos dias atuais, que eles lançam a cabeça para frente, ele fazia diferente. O Eric, ele levantava a cabeça do jeito que vocês estão vendo aqui, ó. Levantava a cabeça para o céu, abria a boca, estufava o peito para frente e sempre chegava em primeiro lugar. Mas uma coisa que eu observo na história do Eric Lindell é que nessa preparação para correr, para disputar a Olimpíada de 1924, ele conheceu alguns rapazes lá na Universidade de Oxford, em Londres, né? E esses rapazes eram pessoas que dedicavam a palavra de Deus, a oração, a comunhão. E nesse tempo que ele ficou com esses rapazes, ele começou a crescer no conhecimento da palavra de Deus. Começou a crescer, começou a ter vontade de ler a Bíblia Sagrada, começou a ter vontade de orar. E uma coisa interessante, olha só a importância, meu irmão, quando você está perto de gente que gosta de orar, quando você está perto de gente que gosta de ler a palavra de Deus. O que é importante, pastor, é que ele começou a buscar ao Senhor com mais intensidade, a tal ponto que ele começou também a pregar, a anunciar o Evangelho. Aleluia! Olha o quanto é importante, o quanto é necessário a gente estar do lado de pessoas que gostam de Deus, que gostam da palavra de Deus. Interessante que a maior vontade, presta atenção aqui, a maior vontade do Eric Lindell, ele mesmo dizia: eu nasci para ser missionário na China. O maior desejo dele era ser missionário para os chineses, anunciar a palavra de Deus. Quanto à participação nas Olimpíadas de Paris, era apenas um projeto dentro de um projeto maior. Interessante, né? Que a sua irmã, a Jenny, estava sempre dizendo assim para ele: mas por que você está sacrificando tanto? Por que você leva tanto tempo, pratica tanta disciplina, correndo?
E ele então vai dizer assim: ó Jenny, Deus me criou para um propósito. Deus me criou para um objetivo. Deus me criou para ser missionário na China. Mas Ele me fez também uma pessoa rápida. Ele me fez também uma pessoa veloz. E quando eu não corro para a mídia. E quando eu não corro para os jornais. E quando eu corro para Ele, para louvar, engrandecer e bendizer o seu santo nome. E toda vez que ele ganhava uma pensão ou uma medalha, ele glorificava o Senhor por aquela medalha que ele ganhava. Quando ele chegou em Paris, no começo da Olimpíada, ele ficou sabendo, olha só, que a corrida de 100 metros iria acontecer no dia 6 de julho. 6 de julho. E o dia 6 de julho cairia no domingo. E para os cristãos, nós entendemos que o domingo é o dia do Senhor. Jesus ressuscitou no domingo. O Pentecostes desceu sobre a igreja no domingo. Então, todo mundo estava dizendo: olha só, caiu justamente no dia 6 de julho, um domingo. E o Eric, por causa dessa data, por causa desse dia, ele não queria aceitar. Eu não vou correr no domingo, porque domingo é o dia de eu estar na presença do Senhor, na casa do Senhor. Interessante que saiu uma imagem lá no jornal, lá de Londres, dizendo: olha, Eric Liddell não quer participar da corrida de 100 metros, que ele é especialista, porque vai cair justamente no domingo. Até mesmo o príncipe de Gales, só para vocês terem uma ideia, mandou uma mensagem para ele dizendo: olha, você tem que correr. Os seus amigos, o seu treinador, todas as pessoas estavam pressionando o Eric Liddell, dizendo: você tem que correr no domingo. Mas ele não quis, ele não aceitou a pressão, ele se manteve firme no seu propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E ele foi escalado, meus irmãos, para correr 400 metros. A gente sabe que ele é especialista em 100 metros, mas ele foi escalado para correr 400 metros. Não era a especialidade dele. Numa quinta-feira, quando iniciou a corrida, ele saiu na frente de todo mundo. Saiu na frente de todo mundo, continuou até o final, dando mais ou menos uns 5 metros do seu segundo colocado. E ele fez um recorde que durou 20 anos. Olha o que é você honrar o Senhor. Olha o que é você absolutizar a palavra do Senhor. Além de ele ganhar a medalha de ouro de 400 metros, ele ganhou também nos 200 metros uma coroa ou uma medalha de bronze. Ali estava um cristão que não negociou os seus princípios. Também ele virou um herói nacional, um herói escocês, virou um herói britânico, saiu em todos os jornais, engrandecendo, magnificando o nome do Eric Liddell. Mas uma coisa é o seguinte: todo mundo imaginava, a partir de agora ele vai se tornar um homem conhecido. A partir de agora ele vai ganhar muito dinheiro. Algumas empresas americanas começaram então a lhe procurar, lhe oferecendo patrocínio, lhe oferecendo dinheiro, né? Mas interessante
que ele tomou uma decisão. Quando ele estava no auge, quando ele havia acabado de ganhar a medalha de ouro na Olimpíada de Paris, ele resolveu no seu coração que iria para a China. Eu vou para a China. O meu propósito maior é pregar a palavra do Senhor. O meu propósito maior é ser missionário, é ser instrumento de Deus na terra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje nós estamos vendo que os meninos estão querendo jogar bola, os meninos estão querendo ficar famosos, os meninos estão querendo ganhar dinheiro. Mas aqui a gente vê alguém, um corredor, um homem que ganhou a medalha principal, mas o objetivo dele não era ganhar dinheiro, o objetivo dele era fazer a obra do Senhor. Interessante que quando ele chega lá na China para evangelizar, para levar a palavra do Senhor, ele conhece a sua esposa chamada Florence. Está aí, ó, Florence. Ali nós temos ele se casando com ela na China. Florence, também filhas de missionários. Olha só que bênção, filhas de missionários escoceses também, só que moravam no Canadá, os seus pais. E ele se casou com a Florence e vai ter essas 3 meninas aí, 3 filhinhas. Infelizmente, em 1937, a China foi invadida pelo Japão. E o Japão então começou a oprimir os chineses, e principalmente os missionários que estavam pregando a palavra do Senhor. E em 1941, nós sabemos que estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial. E o Japão, ele entra na guerra, em 1941, quando ele ataca Pearl Harbor, né? Ilha do Havaí, atacou, e começou então a fazer parte da Segunda Guerra Mundial. A partir daqui, os japoneses começaram a oprimir os americanos, os britânicos, escoceses. Todas as pessoas começaram então a ser oprimidas, mortas, levadas em campo de concentração. Eric Lindell, diante dessa situação tão perigosa que a China estava enfrentando, porque os japoneses, eles abusavam das mulheres, o que ele fez? Ele pegou a sua família, pegou a sua esposa Florence, juntamente com as suas filhas, embarcou em direção ao Canadá e disse assim: eu vou ficar por aqui, eu vou cuidar dos chineses, eu vou continuar pregando a palavra do Senhor. Interessante que eles foram levados para o campo. Aí nós temos essa foto aí, ó. Eles foram levados para esse campo. Nesse campo eles estavam passando por dificuldades. Nesse campo eles estavam passando por fome. Nesse campo eles estavam sendo humilhados. Mas ele não desanimava. Ele não desanimava. Ele permaneceu firme na presença do Senhor. Ele estava lendo a palavra do Senhor. E o Eric também servia todas as crianças. Todas as crianças que perderam os seus pais nessa guerra, ele estava servindo, ele estava ensinando a palavra de Deus, ele estava sendo estabilidade para todas essas crianças. E o que mais chama a atenção é que os chineses deixaram de se alimentar para oferecer comida aos deuses deles. Deixaram de se alimentar, não havia comida, e eles pegavam a comida e ofereciam aos deuses. E ele então vai dizer assim para eles: não deis comida de vocês aos deuses de barro. Come essa comida para saciarem a fome de vocês.
não deem comida de vocês. Vocês que têm que comer, vocês que precisam saciar a fome de vocês. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm mão, mas não pegam. O Senhor que eu sirvo é um Deus forte, é um Deus vivo, é um Deus maravilhoso, é um Deus que não precisa comer a comida de vocês. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ele estava pregando a palavra de Deus para os chineses. Interessante, meus irmãos, que Eric, apesar de toda essa situação, uma guerra, ambiente de guerra é um ambiente sombrio, é um ambiente animoso, é um ambiente que não existe respeito por ninguém. As pessoas se tornam qualquer coisa, menos seres humanos. Mas mesmo assim, Eric Lindell, nesse ambiente de guerra, ele estava falando para as crianças do amor de Deus. Interessante que ele levou muita surra do japonês. Ele apanhou, levou porrada na cabeça e muito maus tratos. E prejudicou tanto que ele começou a sentir muita dor na cabeça. Com o tempo, as pessoas perceberam que o Eric Lindell começou a ficar mais lento. Com o tempo, as pessoas perceberam que o Eric Lindell começou a andar devagar, tinha até dificuldade de subir a escada, até que ele fez um exame na cabeça e constatou o seguinte, que ele estava com um tumor cerebral. Interessante que escorria do nariz de Eric Lindell secreção. Julga-se, né? Quando essa secreção começou a escorrer do seu nariz, da sua boca, e também a secreção escorria até mesmo dos seus ouvidos. As pessoas estavam dizendo que o câncer havia estourado. Ele estava totalmente debilitado. Aí nós temos uma foto, vocês estão vendo a situação que as pessoas ficaram nesse campo, um campo de concentração japonês. Olha lá o Eric Lindell, e agora você vê também ele ali, praticamente com fome. Interessante que um dia, quando ele estava com uma dor muito forte, ele sentiu que aquele dia seria o último dia da sua vida. Ele percebeu que naquele dia ele não passaria. Então ele pediu uma caneta e um papel, e ele então começou a escrever: digam a todos da Escócia, digam a todos da Inglaterra, digam à minha família, à minha esposa Florence e às minhas filhas, que Deus sempre esteve em primeiro lugar no meu coração. Digam a todo mundo, digam à minha esposa, às minhas filhas, que Deus sempre teve primazia no meu coração, que Deus sempre foi absoluto na minha vida. Aleluia! Sua cabeça começou a tremer, pus começou a sair das suas orelhas, do seu nariz, da sua boca. Mas mesmo assim, meu irmão, mesmo assim, debilitado, quase morrendo, a cabeça tremendo, ele começou a cantar aquele hino: Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, Tu és um Deus fiel, Tu és um Deus que não muda, Tu és um Deus que não sofre variação, Tu és o mesmo Deus, ontem, hoje e eternamente. Senhor, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Tu és o meu Deus. Depois que ele disse todas essas palavras, ele fechou os olhos. Era um dia muito frio, o dia da sua morte.
É um dia que estava nevando. Ele estava sentado na cama. Depois que ele cantou, Tu és fiel, Senhor, Tu és fiel, Senhor, ele fechou os olhos e morreu. E morreu. Eu fico imaginando, meus irmãos, diante dessa história que eu contei para todos aqui, fiquei pensando comigo, o que é mais importante na minha vida? O que é mais importante na sua vida? Eu coloquei aqui 3 coisas que são importantes para mim e para você. O que é mais importante para mim e para você? A primeira coisa que é mais importante é aceitar Jesus como Salvador de nossa vida. Primeira coisa que nós temos que entender, é compreender que Jesus Cristo é o caminho, que Jesus Cristo é a verdade, que Jesus Cristo é a vida, que Jesus Cristo, Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Atos capítulo 4, versículo 12, em cima do céu, embaixo da terra, não há outro nome pelo qual devamos ser salvos, a não ser Jesus Cristo. A primeira coisa que você tem que entender nesta noite, que nós temos que entender, é que Jesus Cristo, Ele é o Salvador da minha vida e da sua vida. Somente Jesus salva, somente Jesus liberta, somente Jesus é o caminho. Interessante que alguém abre mão de tudo, abre mão de um prestígio, abre mão de uma carreira, abre mão da fama, abre mão do dinheiro, para se tornar um missionário, um pregador da palavra de Deus. Isso significa muita coisa, que somente Jesus é o caminho, somente Jesus salva. Essa é a primeira coisa que nós estamos entendendo nesta noite. A segunda coisa que nós devemos entender nessa noite, que nós temos que evangelizar, que nós temos que anunciar a palavra de Deus aos homens. Aleluia! Nós temos que anunciar a palavra de Deus, nós temos que pregar a palavra de Deus, nós temos que dizer ao homem, nós temos que dizer à mulher, nós temos que dizer ao adolescente, nós temos que dizer à criança, nós temos que dizer a todo mundo que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo liberta, que Jesus Cristo é o único Salvador. Nós temos que evangelizar. Nós não estamos em busca de uma coroa perecível. Nós não estamos em busca de uma coroa de ouro, de prata, de bronze. Mas nós temos um céu reservado para nós. Nós vamos andar em cima de rua de ouro e de cristais. Aleluia! Nós vamos pisar em cima do ouro. Mas nós temos que evangelizar, nós temos que anunciar a palavra do Senhor. E em terceiro lugar, só para eu terminar, nós temos que deixar um legado, nós temos que deixar uma história. Eu contei aqui para vocês a história do Eric Lindell. Se você for lá na Escócia, lá tem uma estátua do Eric Lindell, mais ou menos do jeito que ele gostava de correr e chegar em primeiro lugar, com a cabeça levantada para cima, com o peito estufado. Deus te fez veloz. Enquanto eu corro, eu sinto que eu louvo o nome dele, eu sinto que exalto o nome dele. Você está vendo aqui? É para correr, você está exaltando o nome dele. Para fazer missões, você está exaltando o nome dele. Tudo que é em mim, tudo que é em você, exalta, glorifica, magnifica o nome do Senhor. Nós temos que deixar um legado, nós temos que deixar uma história.
para mim, mas eu tenho uma história de fracasso, eu tenho uma história de humilhação, eu já perdi tudo, eu não tenho mais nada, que legado, não tem mais jeito, não tem mais esperança para a minha vida, e você está dizendo que eu tenho que deixar um legado? Sim, eu também não tinha mais história, eu também não tinha mais esperança, até o dia que Jesus me salvou. Eu estava perdido, eu estava desesperançado, mas Jesus veio e me salvou. Jesus está aqui nessa noite, o mesmo Jesus que fez com que Eric Lindell levasse a palavra de Deus na China e ganhasse muitas almas para Jesus, o mesmo Jesus que me salvou, aleluia, há mais de 30 anos, Ele me salvou, Ele me libertou, aleluia, Ele me levou à sua presença, está aqui nessa noite. Ele pode construir a sua vida, Ele pode escrever uma nova história na sua vida. A partir de hoje, uma nova história vai ser levantada, vai ser erigida na sua vida, e Deus, Ele vai te exaltar no meio da tua família. Vamos colocar em pé, em nome de Jesus. Aleluia. Igreja, ora. Aleluia, Deus. Se tiver alguém nessa noite que deseja uma nova vida, uma vida vitoriosa, se tiver alguém aqui nessa noite que deseja o perdão dos seus pecados, só Jesus pode perdoar os teus pecados, só Jesus pode te lavar nessa noite, só Jesus pode mudar a história da sua vida. Ele está aqui nessa noite para mudar a história da sua vida. Se tiver alguém, levanta a sua mão e diz: eu quero. Basta você dizer: eu quero Jesus. A igreja ora, 4:14 horas, intercede. A gente pode orar. Sai do seu carro, pode sair do seu carro. Vem aqui para frente. Se tiver alguém do seu lado aí, meu irmão, se você está percebendo que ele está inquieto, chama ele. Eu vou com você, eu te acompanho. Jesus pode mudar. Jesus pode mudar a história da sua vida. Jesus pode transformar a sua vida, a sua história.
ser consagrado para Jesus. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Se tiver alguém aqui nessa noite, que é crente, está na igreja, e que está sentindo diante dessa história que foi contada, de entregar sua vida, dizer como o profeta Isaías diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Senhor, eu quero ser usado, eu quero ser usado nessa geração. Senhor, eu quero fazer a tua obra, Senhor. Se tiver alguém aqui que deseja entregar a sua vida para Jesus, olha aí, olha aí, vamos lá. Criança, a criança é o reino de Deus. Pode vir, pode vir, pode vir. Jesus está te tocando nesta noite. Eu quero me entregar para Jesus. Eu estou pensando muito em mim. Eu estou pensando muito na minha vida material. A partir de hoje, eu quero entregar a minha vida para Jesus. Sai desse lugar. Aleluia, venha, venha. Jesus está aqui. Pode vir.
perdoa os seus pecados. Escreva o nome dele no livro da vida, Senhor. Então dá ele direito da vida eterna. Muda a história do meu filho.